aqui. Deixa eu ver aqui. A lista de exercícios, né? Vamos fazer exercícios da lista. E geometria analítica. A lista 2, certo? Vou abrir aqui em PDF no navegador. Vamos lá. Fechar aqui o cigarro, né? Eu acabei de postar para vocês aí o link da aula de hoje. Deixa eu abrir aqui mais. Vamos lá. Vamos fazer umas aqui. Deixa eu ver o que dá para a gente. Bastante exercício, né? São 20. Eu coloquei aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Não sei. Deixa eu entrar aqui novamente, né? No sistema. Vou mostrar para vocês. Eu já coloquei o link aqui, tá? Para quem quiser entregar a lista de exercícios. Geometria analítica. Então tá aqui, ó. Cadê? Lista 2. Tem até o dia 14 de outubro, tá? Desculpem. Nossa. Vamos lá. Então tem quase um mês aí pela frente, né? Para realizar essa lista ainda. Beleza? Então, se atentem aí quem quiser entregar, né? Mas vamos lá. Essa lista aqui tem 20 questões, né? Tem algumas aqui que tem A, B, C e D, tá? Essa daqui é representar graficamente as retas cujas equações são, tá? Então, essas representar graficamente, eu nem mostrei para vocês, né? Alguns gráficos, mas se vocês jogarem essas equações aqui no GeoGebra, ele vai descrever para vocês essas retas, tá? Pois é isso que eu ia tirar dúvida com o senhor, professor. Para representar graficamente no GeoGebra é só pegar essa equação e jogar lá e ele reconhece? Sim, olha só. Só que aqui você tem que colocar como sendo uma curva, tá? Curva. Então, esse comando curva, ele vai colocar você no 3, na terceira dimensão, né? Ou seja, no espaço. Então, aqui você vai colocar as expressões, tá? Então, no caso aqui, essa primeira, você vai colocar como as coordenadas no espaço, tá? Elas são dadas por pontos dados pelas componentes x, y e z, tá? Então, quem vão ser esses pontos no espaço? Vão ser justamente essas equações. Então, vai ser 1 mais t menos 10 mais 5t e 9 menos 3t. Tá? Estou pegando aqui da letra A, beleza? Então, essas aqui vão ser nossas coordenadas agora. Ou seja, a gente chama isso aqui de parametrização. Ou seja, eu tenho um parâmetro t que indica que, através dele, eu vou conseguir encontrar essas coordenadas do ponto P. Tá? Então, por exemplo, se eu quero para t igual a 0, certo? Qual vai ser meu ponto? Meu ponto vai ser menos 1, menos 10 e 9. Para t igual a 1, aqui eu vou ter que o nosso outro ponto, né, chamado P1, P2, vai ser menos 1 mais 1, 0. Menos 10 mais 5, menos 5. E 9 menos 3, 6. E assim por diante, né? A gente vai atribuindo valores para t e vai encontrando os pontos no
espaço P2, ou P3 aqui no caso, né? Vai ser o quê? Menos 1 mais 2 menos... vai ser 1 positivo, né? Menos 1 mais 2. Aqui, menos 10 mais 10 vai ser 0. Certo? Porque 5 vezes 2, 10. E 9 menos 6, né? 9 menos 6, 3. Então, só aqui eu já encontrei 3 pontos. Beleza? Vamos colocar esses pontos aqui primeiro, né? Para ver se esses pontos aqui realmente vão gerar uma reta. Olha só. Só que aqui eu tenho que abrir a janela 3D, né? Fechar essa janela 2D. Fechar só a 3D. Vamos lá para os nossos pontos. Menos 1, menos 10 e 9. Menos 1, menos 1, menos 10, 9. Beleza. Não apareceu aqui porque ele tá um pouquinho distante. Está aqui, ó. Tá? No espaço. Nosso outro ponto aqui que a gente encontrou, né? Atribuindo esses valores aqui para T, né? Para o nosso parâmetro. 0, menos 6, menos 5 e 6. Abro parênteses, 0,5, menos 6. E dou um Enter. Olha lá onde é que está nosso ponto B. E vou para o outro ponto, que é 103. 103. Então, abro parênteses, 103. E dou um Enter. Então, tá aí, ó. Vou ligar esses pontos aqui. Vou fazer uma reta. Certo? E vou ligar o ponto A ao ponto B. E basicamente era para ter uma reta, né? Olha ali, ó. Não sei por que esse C está deslocado. Ah, sim, porque ele vai criar uma reta paralela aqui, no caso, né? A essa reta. Então tá aí, ó. O ponto B e C, deixa eu tirar esse ponto C, né? Ponto A e C, o ponto A e B, já me deram aqui a equação da reta. Tá? Nesse caso aqui, a equação ela está naquele formato vetorial, tá? Aqui é o formato vetorial da equação da reta, beleza? Então, como vocês podem ver, ó, eu liguei os dois pontos e gerou aqui uma reta. Realmente, esses pontos fazem parte da reta. Vamos voltar aqui. Beleza? Ah, mas eu não sei colocar assim, professor. Não sei fazer passo a passo, né? Ou não dá muito trabalho. Digita os parâmetros aqui, ó. Então, eu quero curva. Curva, certo? Eu quero essa terceira expressão aqui. A primeira, vou colocar aqui tudo T. A variável é T, variando de 0 até, sei lá, 5. Aqui eu vou colocar menos 1 mais T, né? Menos 1 mais T, 10, menos 10 mais 5T, menos 1 mais T, menos 10 mais 5T, certo? Aí já vai alterando, ó. Vai alterando a reta. E o outro é 9 menos 3T. 9 menos 3T. Aqui ele me deu outra reta, né? Ele me deu outra reta. Na verdade, essa reta aqui, né? Essa daqui é a reta. Ele passa aqui pelo ponto A apenas, né? Ele vai passar pelo ponto. E é claro, o ponto A ele está dado aqui, né, para gente. Né? A gente sabe que o ponto A são essas coordenadas aqui, certo? É um ponto. Menos 1, menos 10 e 9 é um ponto. Justamente o ponto A. Ó. Menos 1, menos 10 e 9. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui, retornar aqui. Deixa eu diminuir. Então, essa daí é a nossa reta. E realmente ela passa por esse ponto, né? Ponto A aqui. Beleza?
Então, é só utilizar essa curva, tá? Aí você escolhe aqui o intervalo, né? Que vai de 0 a 5. Aí você pode ir alterando esse intervalo. Vai de 0 ou de menos 50 a 50, né? Aí você faz esse intervalo e ele vai gerar a reta do tamanho que você quer, tá? Olha aí, ó. Menos 50 a 50. Ela só vem até aqui, né? Ela faz isso aqui. Beleza? Então tá aí, nossa reta no espaço. E assim eu faço com as outras, tá? Do mesmo modo. Vamos lá para outra aqui. Determine um ângulo entre as retas, né? Aí a gente lembra lá que calcular o ângulo entre as retas, né, é fazer o cosseno θ sendo igual ao produto escalar, módulo do produto escalar dos vetores diretores, né, das retas, dividido pelo módulo de cada um deles, multiplicados, né? Módulo de U vezes o módulo de V, certo? E esse daqui, a gente, através dessa expressãozinha, a gente consegue encontrar o ângulo, né? Ou seja, para a gente encontrar o ângulo, a gente tem que saber os vetores diretores, né? Os vetores que dão a direção dessas retas, tá? E lá atrás, né, a gente sabe como encontrar, né, os vetores. Por exemplo, aqui na reta, nessa reta aqui, certo? Que é uma reta paramétrica, certo? A gente sabe que nessa reta paramétrica, os valores do vetor, né, ou as componentes do vetor, são justamente os valores que estão na frente do t. Então, aqui é o menos 2, aqui é o 2 e aqui é o menos 4. O sinal vem junto, tá? Então, o vetor, eu vou chamar de vetor U, certo? O vetor U daqui vai ser justamente menos 2, 2 e menos 4, certo? E dessa reta aqui, reta S, né, a gente viu aqui que essa daqui é a equação simétrica, certo? Equação simétrica da reta. Ela tem esse formato aqui de igualdade entre as razões, né? Entre essas frações. Então, a gente sabe aqui que o vetor, que eu vou chamar de vetor V aqui, dessa reta, são todas as componentes que estão aqui embaixo. 4, 2 e 2. Certo? Ou seja, são as componentes do denominador. Então, o vetor V vai ser dado como 4, 2, 2. Beleza? E aí a gente só substitui aqui. Então, para encontrar o ângulo entre essas duas retas, basta eu fazer o cosseno de θ, certo? Do produto vetorial, módulo do produto vetorial, né? Lembrando que o produto vetorial aqui entre U e V vai ser menos 2, 2 e menos 4. Vou fazer passo a passo, tá? Produto escalar, na verdade, né? Eu falei vetorial, mas é escalar, tá? O vetor V é 4, 2, 2. E a gente sabe que o produto vetorial é dado dessa forma, né? U e esse símbolo aqui de vezes, né? De multiplicação que a gente aprende desde o ensino fundamental. Então, isso aqui é produto vetorial. Esse daqui é produto escalar, tá? Entre dois vetores. Vamos lá. Vou continuando aqui. Isso tudo dividido. Mas quem é o módulo? Lá atrás a gente viu que o módulo, né? O módulo de um vetor V, ele é dado pela raiz quadrada das suas componentes A, B e C ao quadrado, né? A soma dessas suas componentes ao quadrado. Beleza? Cada um ao quadrado, né?
Então, aqui, a gente vai pegar o vetor U, colocar dentro da raiz, os componentes dele, né? Vai ser menos 2 ao quadrado, certo? Mais 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Componentes do vetor U. Vezes a raiz quadrada. Pegamos a componente do vetor V. Beleza? Ajeitar isso aqui. Então, os componentes do vetor V é 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Certo? Então, o cosseno θ vai ser produto escalar aqui, vai ser menos 2, módulo, né? Menos 2 vezes 4, mais 2, esse 2 aqui, vezes esse 2 aqui, certo? 2 vezes 2, mais esse menos 4 aqui com esse 2 aqui, certo? Mais menos 4 vezes 2. Fecha o módulo. Aqui embaixo, fazendo o quadrado de cada um, né? Vai ter raiz quadrada. Estou fazendo passo a passo, tá? Menos 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. E menos 4 ao quadrado, 16. Vezes raiz quadrada, aqui vai dar o mesmo resultado, né? Só que aqui é ao contrário, né? 16 mais 4 mais 4. Beleza. Isso aqui vai dar a seguinte igualdade para a gente. Aqui, ó, menos 8, tá? Então, vai ficar módulo de menos 8 mais 2 vezes 2, 4, mais menos 4 vezes 2, menos 8. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de 4 mais 4, 8, mais 16, 24. Vezes, como aqui é o mesmo resultado, vai também dar 24, raiz de 24. Beleza, então o cosseno de θ que a gente encontra, na verdade aqui vai ser menos 8 mais 4, menos 4. Menos 8, menos 12. Então, módulo de menos 12. Dividido por 24 vezes 24, 24 ao quadrado. Então, vai ser raiz de 24 ao quadrado. Aqui em cima vai ficar positivo, então é 12. E aqui embaixo, raiz quadrada de 24 ao quadrado é 24. Simplificando aqui, né, dividindo aqui por 12 e aqui por 12, vai ficar 1 meio, certo? 1 meio. Então, basta a gente encontrar qual é o ângulo cujo cosseno é 1 meio. Ou seja, θ é igual ao arc cosseno de 1 meio, certo? Então, qual é o ângulo, qual é o cosseno de 1 meio, né? E a gente encontra o ângulo, o arco cosseno, né? Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno é 1 meio. Aí a gente fazendo aquela tabelinha simples, velha, né? Que a gente sempre faz lá da oitava série, desde o 9º ano, né? Para quem é mais novo aí. A gente faz o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? O cosseno, no caso, é 3, 2, 1. 3, 2, 1, então é 1 sobre 2, então é um ângulo de 60 graus, né? Então, θ aqui só pode ser 60 graus, tá? Então, encontramos aqui. Será que isso aqui é verdade? Vamos verificar se é verdade, né? Vamos verificar o resultado. Vou pegar aqui só a reta e a reta aqui. Beleza. Será que no GeoGebra ele faz do jeitinho que está aqui para a gente? Será? Então, aqui, ó, menos 2 menos 2t, t e 2t e 3 menos 4t. Né? Então, aqui é menos 2. Deixa eu só modificar aqui, né? Menos 2 menos 2t. Aqui,
é 2t. E aqui é 3 menos 2t, né? Não é isso? Ah, é menos 4t, na verdade. Menos 4t. Olha lá, ó. Aqui nossa reta. Deixa eu tirar esse ponto daqui. Tá aqui nossa reta. Certo? Essa daqui é a reta dessa nossa equação, ou seja, a reta R. Vamos fazer a reta S. Será que se a gente escrever do jeito que está aqui, ele aparece lá para a gente? Vamos ver. Aqui é x sobre 2. Passo para o lado igual a y menos mais 1, né? Mais 1. Sobre 2 igual a z menos 3 sobre 4, né? Olha lá, apareceu uma reta aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, não, é o contrário, né? 4, aqui é 6 e aqui é menos 1. 4, 6, menos 1. Vou voltar aqui. Aqui é 4. Aqui é 2. Aqui é menos 1. E aqui é y mais 6, né? Pronto. Aqui, ó. Certo? Então, aqui essa nossa reta, se a gente colocar do jeitinho que está lá, também ele mostra para a gente essa reta, tá? Justamente essa reta aqui. Só que vocês podem ver que elas não coincidem em nenhum ponto, né? Olha só. Elas não coincidem em nenhum ponto. Ou seja, a gente tem que fazer eles ficarem mais ou menos assim, né? Para a gente verificar qual é, pegar uma interseção entre eles, né? Para ver qual é o ângulo que eles formam, certo? Então, basicamente assim, né? Fazendo um encontro aqui pegando uma reta paralela num certo ponto. Beleza? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se dá certo, né? Ponto aqui. E deixa eu pegar aqui reta paralela. Reta paralela a essa, nesse ponto. Não, não foi. Deixa eu ver se eu consigo fazer o contrário. Pegar uma reta paralela a esta, nesse ponto. Pronto, tá lá, ó. Consegui. Então, peguei aqui, agora são paralelas, certo? Então, aqui nesse ponto aqui, eu tenho um ponto de encontro agora entre as retas. Vou fazer um ângulo entre elas duas. Vou pegar aqui um outro ponto aqui. Agora ele vai fazer o ângulo para mim. Deixa eu pegar um outro ponto aqui, né? Pegar um ângulo entre 3 pontos, né? Esse e esse. Não sei por que aqui deu 74. Não era para dar esse valor. Vamos voltar para cá? Ah, aqui os cálculos estão certinhos, né? Aqui os cálculos estão certos. Z menos 1 sobre 2. Y mais 6 sobre 2. Y mais... Ah, tá. Aqui ele escreveu a equação do jeito... de outro jeito, né? Deixa eu colocar aqui ela de forma... No caso aqui de forma paramétrica, né? Então aqui, vou colocar ela de formato paramétrico. Isso aqui é só para confirmar o resultado, tá? Aqui, no caso, a gente tem que t é igual a x sobre 4. Nesse caso aqui, né? T. Opa. T é igual a y mais 6 sobre 2. E que t é igual a z menos 1 sobre 2. Certo? A gente está retornando
a paramétrica. Então, aqui vai ficar multiplicando cruzado, eu vou ter x igual a 4t, certo? 2t, passo 6 para cá, vai ficar menos 6. Então, isso aqui é o nosso y. Multiplicando cruzado, a gente vai ter t, 2t, né? 2t, passo para cá o menos 1, vai ficar mais 1. Então, nosso z é igual a 2t mais 1. Então, vamos fazer isso aqui lá no GeoGebra, né? Só que em forma paramétrica. A gente tem 4t para x, certo? Para y, 2t menos 6. E para z, 2t menos 1. Tanto faz a ordem, tá? Ou mais 1, na verdade. Tanto faz a ordem, tá? Então, vamos colocar isso aqui lá no GeoGebra. Vai ficar curva, né? Vamos usar curva. Curva com 3 expressões. A primeira é 4t. A segunda é 2t menos 6. A terceira é 2t mais 1. Qual é a variável? Variável t, que é o parâmetro, né? Aí a gente escolhe o intervalo, né? Vou colocar aqui de menos 50 a 50 também. Pronto, deu um Enter. Não apareceu aqui porque ele tá bem distante, né? Agora sim apareceu. Tá aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um ponto. Ponto nessa reta. Outro ponto aqui. Essa outra. Vou fazer aqui reta paralela. Desse ponto aqui. Vou fazer o seguinte. Opa, deixa eu selecionar, né? Reta paralela a esse ponto. Aparentemente, não era para ser assim, né? Aqui ele pegou uma reta. A reta não parece ser paralela a essa, né? Vou voltar aqui. Deixa eu pegar assim, né? Pegar a reta paralela a esta. Na verdade, ele não está pegando a reta paralela para mim, né? Poxa, eu não sei por que ele não está fazendo isso. Vou fazer o seguinte. Voltar para cá. Deixa eu colocar mais um ponto aqui, né? Colocar uma reta aqui. Pegar outro ponto, colocar em cima dessa reta. Fazer outra reta aqui a partir desses outros 2 pontos. Beleza. Agora eu vou tirar essas duas curvas aqui. Agora eu vou fazer uma reta paralela a esse ponto. Pronto. Agora foi. Então agora a gente tem esta reta aqui que é paralela, né? Vou colocar um ponto aqui e calcular agora o ângulo. Agora sim. Agora deu certo, olha só. Justamente peguei uma reta paralela a essa, né? Olha aqui, ó, essa reta em vermelho, que eu vou colocar em vermelho agora, ela é paralela a essa reta azul, certo? Então, quando eu tenho um encontro ali, realmente essas retas aqui, né? Como elas são paralelas, vai formar um ângulo de 60 graus com a outra reta, beleza? Então tá aí.
confirmamos aqui que realmente forma um ângulo de 60 graus. Beleza? E assim as outras são feitas da mesma forma, tá? Mas é claro que você vai ter que saber quem são os vetores diretores, né, dessas retas. Professor, e Oi. nessas outras alternativas que não tem o número embaixo, como é que a gente sabe quais são os simétricos, no caso? Que não estão em fração, no caso, né? Sim. Ó, aqui, essa equação ela é reduzida, tá? Essa aqui, ela é reduzida. Então, como é que eu encontro o vetor diretor dessa reta reduzida? Aí você tem que olhar para o seguinte. Essas equações, elas estão em função de z, já que eu tenho x igual a 0 e y igual a 0, certo? Como é que seria o formato delas em função de z? Seria assim, ó. mz mais um número b qualquer e nz mais um número c qualquer aqui. Então, elas seriam nesse formato aqui, certo? Como eu não tenho z, nesse caso eu considero sempre que o meu vetor aqui, ele vai ter entrada apenas em z. Uma entrada 1. Beleza? Só que aqui, como ele não aparece, né, é 0, não aparece o zzinho aqui, certo? Em nenhuma das duas, então eu considero ele sendo como 1. O restante vai ser o quê? 0. Então o vetor diretor dessa reta é 0, 0, 1. Certo? 0, 0, 1. Então 0, 0, 1 é o vetor da base canônica, né, do R3, no caso da cota, né? Esse vetor é o casinho, né? Beleza? Então basicamente é isso. Você vai ter que olhar para a equação, para o formato dela. Então aqui ela é reduzida. Claro que não é tão fácil assim, né, de encontrar, de resolver, né, ou de encontrar esses vetores só de olhar. Você tem que ir praticando. Essas aqui são mais fáceis, né? Quais são as simétricas e paramétricas são bem mais fáceis de encontrar os vetores. Agora, quando cai numa reduzida, né, aí fica um pouquinho mais complicado. Mas aqui é bem simples também, porque aqui nessa reduzida está em função de x, certo? Se está em função de x, quando a gente vai pegar um vetor dessa daqui, certo? Dessa equação, o vetor diretor dela vai ser o quê? 1 para x, certo? Já que está em função de x é igual a 1. E o restante é justamente os valores que estão na frente do x. Ou seja, os coeficientes do x. Quem são? Para y é menos 2. Menos 2. E para z é 1. Tem 1 aqui, certo? Então é 1. Então, já encontrei aqui o meu vetor diretor dessa retazinha aqui, da reta reduzida. Beleza? Equação reduzida da reta. Então, dessa equação aqui, sempre está em função de x, então tem entrada 1. O x, né? Para y e z, eu vou encontrar através dos coeficientes que estão na frente do x, que é menos 2 e 1. Então, 1 menos 2 e 1 é o vetor diretor dessa reta aqui. Beleza? Que dá a direção dessa reta, né? Ou seja, eu tenho a reta R aqui, certo? Então, esse vetorzinho aqui que está na direção, dessa reta, é justamente esse vetor aqui que a gente encontrou. Beleza? Então, é isso que significa. Claro que não é tão simples, né? Mas é questão de prática, vão praticando. Ah, professor, não sei assim. Então, tenta retornar para a paramétrica, né? Que fica mais fácil, ou para a reduzida, né? Mas aí você tem que ir lá atrás e procurar lá nas nossas aulas o passo a passo, né? De como chegou a essa equação reduzida.
Aí vai voltando, né? Faz o passo, no caso, volta a todo o processo de chegada à equação reduzida, né? Vai voltando e vai retornando para a equação simétrica e depois vai recuando mais um pouquinho e volta para a equação paramétrica, porque a gente viu lá que a equação paramétrica, a partir dela a gente chega na simétrica, a partir da simétrica a gente chega na reduzida. Então, uma levou a outra, tá? Então, uma equação leva a outra. Por isso que são equações da reta, né? Que a gente pode colocar em diferentes formatos essa reta, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deixa eu tentar fazer o máximo que a gente puder, tá? Nessa aula. Beleza? Deixa eu ver essa daqui. Calcular M para que as retas sejam coplanares. Desculpa. O que quer dizer isso? Coplanares. Ou seja, que as retas estejam no mesmo plano, né? Não necessariamente elas têm que ser concorrentes, tá? Então, elas têm que estar no mesmo plano. Então, a reta R e a reta S têm que estar no mesmo plano. Elas podem ser concorrentes? Podem. Mas também a gente viu que elas podem ser também retas paralelas. Tá? Então, aqui são retas que estão no mesmo plano, né? no plano π aqui, por exemplo. Tá? Então, a gente viu isso aqui. Então, como é que eu sei que duas retas são coplanares? E agora? Como é que a gente sabe? Vocês olharem aqui no livro, tem tudo aqui, tá? Não tirei nada, tudo está aqui. Então, lá na parte de retas, quando a gente começa a estudar retas, tem logo no início, se eu não me engano, tá? Que são retas depois de equações, né? Aí ele mostra lá que são retas, como encontrar as retas, ou como saber se as retas são coplanares, né? Que elas estão no mesmo plano, tá? Elas estão no mesmo plano. Então, aqui, lá, demora um pouquinho, né? Porque aqui, ó, a ideia é ângulos entre retas, né? Duas retas. Condição de paralelismo, ó, quando elas são paralelas. A gente tem essa situaçãozinha aqui, tá? Beleza? Então, tem várias formas aqui, né? Vários formatos. Ó, ortogonais, quando elas são ortogonais? Quando seus vetores são produto, né? Escalar é igual a zero, certo? E assim por diante. Tem vários exercícios. Só que eu já passei, né? A parte de coplanares, para saber se são coplanares. Se não me engano, está antes dessa parte de ângulo. Se não me engano. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Por isso que é importante que vocês leiam, revejam todo o assunto, tá? Porque senão fica bem complicado mesmo, tá? Complicado da gente, vocês conseguirem fazer alguma questão. Acho que está depois. Coplanares. Normal. Né? Que condições, ó, condição de coplanaridade de duas retas, né? Vocês estão no mesmo plano. Certo? Na verdade, a gente tem que pegar o produto misto, né? Produto misto. Ou seja, duas retas estão no mesmo plano se a gente tiver um produto misto entre elas igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Então, para fazer o produto misto entre elas, a gente tem que saber pelo menos de o quê? De um ponto, tá? Um ponto A. A gente tem que saber o vetor da primeira reta, o vetor de uma segunda reta. E a gente tem que saber também um outro ponto B, certo? E através desses dois pontos a gente faz um vetor AB. Beleza? Então, sabendo desses vetores V1 e V2 das retas, a gente encontra um vetor AB dado por pontos, né? Aqui, ó, voltar para cá. Por dois pontos, um ponto pertence à reta A reta 1, né? E outro à reta 2. Nesse caso aqui,
a gente tem que encontrar um ponto da reta R e um ponto da reta S. E assim fazer o vetor AB. E por fim, a gente faz o produto misto entre V1, V2 e o vetor AB. Certo? Igual a zero. Então, temos que primeiro encontrar quem são os pontos e os vetores, né? O vetor aqui fica fácil, né? Aqui é 2 menos 1 e m, certo? Então, eu vou chamar de V2 esse vetor da reta S. É 2 menos 1, m. O vetor da reta R, vou chamar de V1. Ou seja, vai ser sempre 1, já que é reduzida, né? Equação reduzida da reta. Certo? E essa daqui é assimétrica. Métrica. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui, já que está tudo em função de x, certo? Então, a primeira entrada é 1. O restante é 2 e 3. 2, 3. Certo? 1, 2, 3. Beleza? O nosso ponto A aqui, né, da reta S. Vou chamar de ponto B, na verdade, né? Ponto B é o menos 1. Aqui não tem nada, é 0. E aqui do lado também não tem nada, é 0. Né? Então, nosso ponto B aqui vai ser menos 1, 0, 0. E aqui, o nosso ponto aqui? Aí vai da sua esperteza. Olha só, se eu atribuir 0 para x, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, certo? O que vai sobrar para y? Y igual a 3. E z igual a menos 1. Então, vai ser 0, 3 e menos 1. Esse é um ponto dessa reta R. Aí a gente faz o vetor AB. O vetor AB é B menos A. Então, é menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 3, menos 3. E 0 menos menos 1, mais 1. Então, aqui vai ficar 1 positivo. Então, a gente tem já os 3 vetores que a gente precisa para fazer o produto misto. Certo? Fazendo o produto misto, né, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui em cima. A gente vai ter o seguinte. Que vai ser a matriz, né, a gente tem que fazer o determinante da matriz 1, 2, 3, que é o vetor 1. Vetor 2 é 2 menos 1 e m. E o vetor 3 é menos 1, menos 3 e 1. Certo? Fazendo o determinante disso aqui, né? A gente vai ter o seguinte. Posso fazer pela regra de Sarri, né? Ou seja, repete as duas primeiras colunas. 1, 2, 2 menos 1 e menos 1, menos 3. E multiplica, né? Primeira diagonal principal. Certo? Menos 1 menos 1. Menos vezes menos... desculpa. 1 vezes menos 1 vezes 1 é menos 1, né? Então, aqui vai dar menos 1. 2 vezes m, 2m. Vezes menos 1, menos 2m. E 3 vezes 2, 6 vezes 3, menos 3, né? Vai dar menos 18. Agora a gente vai pegar a outra parte, né? No caso, a diagonal secundária. Aqui vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1, mais 3. Vai ficar 3. Mais 1 vezes m, m vezes 3, menos 3, né? Vai ficar menos 3m. Então, aqui vai ficar menos 3m. Menos 3m. E aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, mais 4.
certo? Isso aqui tem que ser igual a 0, beleza? Então, aqui vai ficar menos 2m menos 19, some esses dois, né? Aqui, menos 18 com menos 1, menos 19. Soma e conserva o sinal. Aqui eu tiro do parênteses, né? Vai ficar tudo, trocar tudo o sinal, né? Vai ficar menos 3 mais 3m menos 4, igual a 0. Aqui eu posso fazer 3m menos 2, m. Menos 19 menos 3 vai ser menos 22. Menos 22 menos 4 vai ser menos 26, né? Igual a 0. Passando menos 26 para o outro lado, o m vai ser igual a 26. Certo? Então, para que essas retas sejam coplanares, coplanares, esse m tem que ser igual a 26. Tá? Essa daqui que a gente pegou, né? Essa daqui é da questão de cima, né? Que é para que as retas sejam paralelas, né? Vamos aproveitar e fazer a 4, né? Para que sejam coplanares, eu tenho que fazer o produto misto, igual a 0, certo? A gente acabou de ver aqui, ó. Produto misto igual a 0. Beleza? E para que sejam paralelas, vou voltar aqui, está bem antes, está um pouquinho antes, né? Aqui, ó, para que sejam paralelas, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que pegar e encontrar a igualdade entre as razões das componentes dos vetores, tá? Então, voltando para cá, essa questão aqui está pedindo justamente isso, ó, questão 4. Calcular o valor de m para que as retas sejam paralelas. Aí, essas duas equações são as equações que eu tenho que saber o vetor de cada uma para que eu encontre esse m para que sejam paralelas, né? Aqui o vetor dessa... Aqui eu preciso só encontrar os vetores, né? Então fica mais fácil. Só dois vetores. Então qual é o vetor da reta R? Eu vou chamar de V1 aqui. Vai ser as componentes que estão na frente do T. Aqui é menos 3, né? Para x é menos 3. Para y é 1. E para z? Opa, z é igual a 4 aqui, professor. Não tem nada. Mas tem, é mais 0 vezes t. Só que 0 vezes t é 0, então por isso que ele sumiu daqui. Então a terceira componente aqui é 0. Beleza? Vamos lá para a segunda aqui, ó. Vou chamar de vetor V2. Então, aqui a gente tem de cara quem é o primeiro componente, que é 6, né? Já que é uma equação simétrica. A segunda é m. E a terceira aqui, eita, professor, agora complicou. Qual é essa terceira aí, professor? Não está aparecendo nada aí para mim. Essa terceira aqui, quando estiver nesse formato aqui, tá? É igual a 0. Beleza? Igual a 0. Tranquilo? Isso aqui a gente viu lá nas nossas aulas. Então, vamos lá. Então, é menos 3, 1, 0 e 6m e 0. Então, para que sejam paralelas, né? Para que a reta R seja paralela à reta S, a gente confirma isso fazendo as componentes do vetor V1, é a primeira componente dividido pela primeira componente do vetor V2, que é igual a segunda componente do vetor V1 dividido pela segunda componente do vetor V2, que é igual a terceira componente do vetor V2, ou vetor V1, né? Vetor V1, que é 0, dividido pela terceira componente do vetor V2. Então, aqui a gente tem m menos 3 sobre 2 e 1 sobre m. Vamos pegar só essa primeira aqui, né? A primeira igualdade. Fazendo o meio pelos extremos, né? Multiplicando aqui cruzado, a gente vai ter o seguinte, menos 3m igual a 6, né? 6 vezes 1, 6.
Passa esse menos 3 dividindo, vai ficar igual a 6 dividido por menos 3. M vai ficar igual a 6 dividido por menos 3. Então, a gente conclui que M é igual a menos 2. Então, para que sejam paralelas, M tem que ser igual a menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é bem simples, né? Mais simples do que a segunda, né? Que essa segunda não, essa quinta aqui que a gente fez, né? Que é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá. Deixa eu ver o horário. Tá, ok. Vamos fazer uma dessa aqui, né? Calcular a interseção entre as retas. Né? Aí eu falei para vocês isso aqui, como é que a gente calcula a interseção, né? Eu creio que eu já falei para vocês. Deixa eu colocar mais para cá. Então, ó, calcular a interseção entre as retas é colocar essas duas expressões aqui num mesmo sistema, né? Um mesmo sistema. Então, vamos fazer isso, né? Ou seja, fazer a interseção entre elas. Diminuir aqui a espessura da minha canetinha. É fazer um mesmo sistema de sendo y igual a 3x menos 1, z igual a 2x mais 1. Da outra reta, vai ser y igual a 4x menos 2 e z igual a 3x. Beleza. Olha só como é simples aqui de resolver essa equação. Sistema de equações, né? Z não é 3x? Então, substitui aqui nessa segunda equação. Ó. Então, a gente vai ter 3x igual a 2x mais 1. Passa esse menos 2x para o outro lado, vai ficar menos 2x, né? Então, vai ficar 3x menos 2x igual a 1. 3x menos 2x, x igual a 1. Pronto. Então, x aqui é igual a 1. Se o x é igual a 1, basta substituir nas outras equações. Né? Se aqui x é igual a 1, então a gente vai ter aqui que o y vai ser 3 vezes 1 menos 1, que é 2. Aqui, se o x é igual a 1, então vai ficar 4 vezes 1, que é 4 menos 2, que é 2. E aqui, como x é igual a 1, a gente vai ter 3 vezes 1, que é 3. Então, o z aqui, o y, vai ser 2 e o z é 3. 1, 2, 3. Então, a interseção entre duas retas é um ponto. Então, esse ponto vai ser o ponto 1, 2, 3. Pronto. Finalizamos aqui a interseção entre as duas retas do item A da questão 6. Beleza? Dúvida aqui? Bem simples, né? E agora? Vamos para outra, né? Vamos lá. Vamos para questões de plano. Para a reta a gente já viu, né? Essa 7 aqui, né? Vamos fazer logo essa 7. Lembrando que essas questões estão todas lá no livro, tá? No livro texto. A questão 7 fala o seguinte: em que ponto a reta que passa pelos pontos A e B intercepta o plano XY? Entenderam aí? Ou seja, ele está fazendo o seguinte, ó, ele está falando o seguinte. Vou aumentar aqui a espessura. Ele está falando o seguinte: em que ponto aqui no plano, certo? Uma reta aqui ou seja, quer saber qual é esse ponto aqui, em que essa reta aqui, que passa, opa, vou colocar aqui vermelho de novo, que passa aqui nessa reta, eu tenho o ponto A, e aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, eu tenho um ponto B.
Então, essa reta passa pelo ponto A e B, e ele quer saber esse terceiro ponto aqui, né, que atravessa esse plano. O plano é x, y, certo? Plano x, y. E como é que eu consigo a equação desse plano x, y? Certo? Quem é esse plano x, y? São todos os pontos, né? São todos os pontos desse tipo. Ó. Ou seja, nesse plano eu vou ter pontos desse tipo aqui, ó. X, Y e 0. Tá? Eu vou ter pontos desse tipo. Por quê? Eu estou no plano aqui. Né? Digamos aqui que é um plano. Vou colocar aqui as coordenadas. Né? X. E aqui, Y. Então, esse plano é X e Y. Beleza? Ou X, 0, Y, né? Também. O, Y. Pode ser descrito dessas duas formas, tá? Mas, tem outra forma de descrever esse plano x, y aqui. É sendo z igual a 0. Certo? Quer ver por quê? Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui z igual a 0, olha o plano que ele me dá lá. Ó. Esse plano aqui, ó, que coincide justamente com o plano XY. Tá? Ele coincide, ó, justamente coincidente com o plano XY. Então, z igual a 0. Certo? Então, a equação do plano, chamado aqui de plano π, vai ser z igual a 0, né? 2 pontos aqui, na verdade. 2 pontos, z igual a 0. Beleza. Agora, como é que eu consigo encontrar a interseção entre esses dois aqui, né? Só fazer o seguinte. É só eu encontrar primeiro a equação dessa reta, tá? A reta não passa por esses 2 pontos? Correto? Passa por esses 2 pontos. Então, esses 2 pontos aqui estão na reta. Se eles estão aqui na reta, eu posso encontrar a equação da reta. Eu tenho que encontrar primeiro a equação da reta. Então, como é que a gente encontra a equação da reta? Para encontrar a equação da reta, primeiramente eu tenho que ter um vetor diretor, certo? Dessa reta, da direção dessa reta. Mas qual é esse vetor? É justamente o vetor AB, ou seja, o vetor que tem como extremidades esses pontos, certo? Então, o vetor AB aqui, nesse caso, vai ser o quê? 1 menos 2 menos 1. 0 menos 3 é menos 3. E menos 2, menos 4, menos 6. Então, esse daqui é o nosso vetor que dá a direção da reta. Né? Substituindo aqui em forma de uma reta paramétrica, né? A gente vai ter o seguinte, que x, y e z. Certo? Mas você pode também fazer em forma de equação reduzida ou equação simétrica, tá? Aí vai do seu jeito de fazer, né? Mas não tem um único jeito, tá? Então vamos lá. Para x, a gente escolhe um ponto, né? Vou escolher o ponto A aqui, né? Então aqui vai ser 2, a primeira componente do ponto A, menos, né? Menos t, já que esse menos aqui é menos 1, né? A primeira componente do vetor. Então, 2 menos t. Aqui, a gente vai ter a segunda componente, né? Que é 3, do ponto A, menos 3t. Menos 3t. E aqui, a gente vai ter a terceira componente do ponto A, que é 4, menos 6t. Pronto, encontramos a equação paramétrica e aqui a equação
equação paramétrica da reta, e aqui a equação reduzida do plano. Beleza. Só que aqui, né, vocês podem ver que está a equação paramétrica. Aí você pode facilitar os cálculos, tá? Você pode facilitar os cálculos fazendo o seguinte. Colocando em forma de reduzida, né? Porque fazendo em reduzida, você já tem. Mas você pode deixar assim também, não tem problema. Aí você sabe que Z é zero. Se Z é zero, então nessa última equação aqui, você vai ter 4 menos 6t igual a zero. Então a gente vai ter menos 6t é igual a zero menos 4, né? Então vai ficar menos 4 aqui, ó. Passo menos 4, o 4 para o outro lado. Então, t vai ser menos 4 sobre menos 6, né? Passa dividindo. Menos dividido para menos é mais. E 4 dividido para 6 não dá. Só que dá para simplificar, né? Por 2 dá 2 terços. Então, t é 2 terços. Beleza. Se t é 2 terços, então substitui nas outras duas equações, né? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que x vai ser igual a 2 menos 2 terços, certo? Isso aqui vai ser 6 terços, né? 6 menos 2, 4 terços. O x é 4 terços. E os z? O z não, o z a gente já sabe que é zero, né? E o y, e aqui o y é 3 menos 3t, então vai ser 3 menos 3 vezes 2 terços. 3 dividido para 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, 3 menos 2, 1. Então, nosso ponto de interseção vai ser justamente esse ponto aqui, ó. O ponto 4 terços. Opa, deixa eu voltar aqui. Vai ser o ponto 4 terços. Vai ser o ponto 4 terços, 1 e 0. Então, esse daqui é o nosso ponto que a gente queria. Justamente nesse formato, né? X, Y, 0. 4 terços, 1, 0. Vamos ver se é verdade isso aqui? Vamos ver lá. Primeiro a gente tem que colocar nossa reta, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer tudo novo aqui, novo. Gravar. Então, vamos fazer tudo novo. A nossa reta é 2 menos t, certo? 3 menos 3t e 4 menos 6t. Então, a curva, certo? É 2 menos 2t, 3 menos 3t e 4 menos 6t. A nossa variável é t, t, variando de menos 50 até 50, né? Já que é uma reta. Aí, ó. Aí a nossa reta. Vamos fazer o plano z igual a zero. Eu falei para vocês. Z igual a zero. Então, qual é a interseção? Vou pegar aqui a interseção de dois objetos entre o plano e a reta. Aqui ele não me deu a reta, né? Mas eu vou colocar assim. Melhor do que isso. Em vez de colocar a reta, eu vou colocar os pontos, tá? Vou colocar aqui de novo. Em vez de colocar a reta, eu vou colocar os pontos e traçar uma reta através desses dois pontos, né? Quais eram os pontos aqui, ó? Os pontos eram 2, 3, 4 e 1, 0, menos 2. Ponto A, 2,3,4. O ponto B era 1, 0 e menos 2, certo? Vou traçar uma reta a partir desses dois pontos dados. Beleza? Tá aí, ó. Essa daqui é a nossa reta. Agora vou fazer a interseção entre os dois objetos.
interseção entre a reta e o plano. Olha só o nosso ponto aqui, ó. Que ponto é esse aqui? O ponto C, ó. Esse ponto C, ele é 1,33, 1 e 0. Ô, professor, mas o senhor colocou aqui 4/3. Mas quanto é 4/3, pessoal? 4 dividido por 3. É aproximadamente 1,33. Certinho, ó. Certinho o nosso ponto, né? Que a gente encontrou. Esse ponto C, a interseção entre a reta e o plano XY. Beleza? Tá certinho aí, ó. Então, beleza? Desculpa. Não é tão difícil, né? Mas tem como encontrar aqui rapidamente. No GeoGebra, claro, né? Vamos lá para outra. Deixa eu ver aqui. Determine a equação geral do plano paralelo a esse outro plano e que contém o ponto A. Certo? Contém esse ponto A. Aí a gente viu, né? Se a gente tem um plano que é paralelo ao outro, quem são os vetores as componentes do vetor normal desse plano? São justamente as componentes aqui, ó, que estão na frente do x, y e do z, certo? Que é o nosso vetor normal, ele é dado por essas componentes que estão na frente do x, y e z, né? Que é o nosso A, B e C. Já que a nossa equação geral tem esse formato aqui, né? A equação geral do plano, ele é dado por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, certo? Beleza, então o A, B e C são justamente as componentes do vetor normal. Então o vetor normal aqui é 2 menos 3 menos 1, certo? Então as componentes do nosso vetor normal. Lembrando que o vetor normal, né, aqui no plano π, ele é aquele vetor que n, né? Vetor normal aqui, que ele é ortogonal ao plano, ou seja, forma um ângulo de 90 graus ao plano. Então, se a gente tem um outro plano aqui que é paralelo a esse outro, então nada mais justo do que a gente está vendo que esse vetor, se ele é normal a esse, ele também automaticamente vai ser normal a esse daqui também, certo? Já que eles são paralelos, né? Então os vetores são normais ao mesmo tempo, né? Entre os dois vetores. Se é o mesmo vetor normal, então basta a gente pegar esse vetor normal do plano π, só que agora contendo esse ponto aqui, né? Então aqui, no caso, a gente vai pegar a equação geral do plano, né? Contendo esse vetor normal e o ponto A. Esse ponto A é 4 menos 1 e 2. 4 menos 1 e 2. Tá? Então, a gente vai pegar agora um plano π1, né? Que contém esse ponto A e tem o mesmo vetor normal. Aí a gente sabe lá, né? Lá atrás, que a gente pode calcular a equação geral do plano dessa forma, né? A vezes x menos x1 mais b, parênteses é depois, né? Mais b, y menos y1, fecha o parêntese, mais c vezes z menos z1. Isso tudo igual a 0, né? Deixa eu diminuir isso aqui, porque ficou grande aqui no final, né? Mais c vezes z menos z1 igual a 0. Beleza? Então, esse daqui é o formato geral. Quem é esse x1, xy e z1? São justamente as componentes aqui do ponto, né? x1, y1 e z1.
Quem é A, B e C? A gente acabou de ver que são as componentes do vetor normal. Então, só substituir aqui. Tá? Então, vai ser 2 vezes x menos 4 mais não, menos, né? Porque aqui é menos 3. Então, menos 3 vezes y menos. Menos com menos daqui vai ficar mais 1. Certo? Mais 1. Menos da fórmula, com esse menos aqui do ponto A, vai ficar a coordenada, né, da componente do ponto A, vai ficar mais 1. Menos 1, que aqui é menos 1, certo? Essa terceira componente aqui do vetor normal, vezes z menos z1, que é 2, igual a 0. Então, a gente vai ter o seguinte, fazendo a distributiva, né? Aplicando a distributiva aqui, 2 vezes x e 2 vezes menos 4. 2x menos 8. Menos 3 vezes y e menos 3 vezes 1. Vai dar menos 3y menos 3. Menos 1 vezes z e menos 1 vezes menos 2. Tá? Então, isso aqui vai dar menos z mais 2, né? Menos vezes menos mais, igual a 0. Então, colocando aqui tudo em ordem, eu vou ter 2x menos 3y, né? Menos z, fazendo aqui a soma de menos 8 menos 3, vai dar menos 11. Menos 11 mais 2, menos 9, igual a 0. Certo? Então, essa daqui é a nossa equação do plano π1, que é paralelo a esse outro plano, π, né? Esse outro plano aqui, π, e que contém o ponto A. Beleza? Vamos ver se isso é verdade. Vê aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Já fiz. Os nossos planos lá são 2x menos 3y menos z mais 5. 2x menos 3y menos z igual, ou mais 5 igual a 0. Pronto, está aí nosso plano. Esse é o plano gerado. Tá? Vou trocar de cor aqui, vou deixar ele azulão. E vamos colocar o nosso outro plano, que a gente encontrou foi o 2x menos 3y menos z menos 9, igual a 0. Pronto. Vou colocar aqui de outra cor, vermelhão. Olha só, esses dois planos, será que são paralelos? Olha só. Totalmente paralelos, né? Então, tá na cara que eles são paralelos. É só de olhar aqui. Beleza? Então tá aí, ó. Justamente, os planos eles são paralelos, certo? Vamos colocar o ponto, né? Vamos ver onde é que está esse ponto. Será que esse ponto está no plano π1 que a gente encontrou aqui? Será que está nesse ponto, nesse plano? 4 menos 1 e 2. 4, né? Ponto A igual a 4, vírgula menos 1 e vírgula 2. Então, Enter. Tá aí, ó. Justamente, né? Lembrando que o plano que a gente encontrou é o vermelho, tá? Que é o 2x menos 3y menos z igual menos 9 igual a 0. Então tá aqui, ó. Tá lá, o ponto A está justamente nesse plano. Certo? Que a gente encontrou. Então, o plano em vermelho aqui, que é o plano que a gente encontrou, ele é paralelo a esse outro plano azul e contém o ponto A. Certinho. Certo? Então tá aí, ó. Justamente. Tranquilo, né? Essa questão aqui é bem simples, né? Tem muito segredo. Claro que a gente tem que saber fazer essa leitura, né, da questão. Porque se não souber fazer a leitura, dificilmente vai conseguir acertar essa questão.
Deixa eu ver o horário. Vamos fazer só mais um aqui. Pra gente finalizar. Deixa eu ver um aqui mais na frente. Professor, Oi, a prova vai ser amanhã ou na outra sexta? vai ser amanhã, Amanhã mesmo, tá? né? Amanhã, Aí o quando o dia senhor for todo. colocar, vai ser até meia-noite, é? Vai entregar a prova até meia-noite? Sim, sim, até meia-noite. Até porque eu vou estar no trabalho, aí quando chegar eu vou arrochar na prova. Beleza. Vou só mandar uma mensagem aqui e a gente continua. Porque, vamos lá. Vou voltar aqui no celular. Então tá aí, ó. Essa é a nossa resolução, né? Para ver se realmente está correto. Vamos fazer só mais um aqui para a gente finalizar. Fazer só mais um. Esse cálculo de ângulo entre o ângulo, tá? É mais simples do que é igual a outra, né? A ângulo entre retas. Fazer o ângulo entre retas, fazer o ângulo entre planos, está na mesma. Claro que a gente vai ter que encontrar quem é o vetor, né? É o vetor, nesse caso, das equações. Então, fazer o vetor, que nesse caso agora é encontrar o ângulo entre os planos, é fazer o cosseno do ângulo θ, né? Dado por módulo dos vetores normais, tá? Produto escalar, vetor normal de cada uma dos planos, dividido pelo módulo do vetor normal, cada um da multiplicação, né? Do vetor normal de cada uma dos planos, tá? Então, aqui, antes a gente, no caso, o ângulo entre retas seria o cosseno de θ igual a produto escalar entre os vetores que dão a direção dessas retas, né? Dividido pela multiplicação dos módulos de seus vetores. Aqui não, como a gente está tratando de equações do plano, então a gente tem que os vetores do plano, né, são justamente esses vetores normais, né? A partir deles, a gente consegue encontrar o ângulo formado entre eles, né? Essa daqui eu vou deixar para vocês aí. Deixa eu ver aqui mais. Determinar a interseção entre a reta e um plano, né? Isso aqui da mesma forma, tá? Determinar a interseção é só igualar, tá? Então, por exemplo, aqui é x igual a 3. Então, x igual a 3. Então, se o x é igual a 3, então aqui no lugar do x eu coloco 3 e encontro quem é t, tá? Vou fazer essa daqui rapidinho. Então, essa questão B aqui, se o x é igual a 3 no plano, então vamos atribuir 3 para x lá, né? Então a gente vai ter 3 igual a 1 mais t. Passando esse 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, né? Então vai ficar 3 menos 1 igual a t. Então t é 2. E substitui nas outras duas. Se o t é 2, então y vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? E o z já está lá, ó, o z é 5. Então o z é 4, ou y é 4, z é 5 e o x é 3. Então o ponto de interseção só pode ser o ponto 3, 4, 5. Tá? Então esse é o ponto de interseção. Né? Vai ser o mesmo caso daquela lá, né? A gente tem um plano e a gente tem uma reta aqui. E essa reta intercepta esse plano em apenas um ponto. Então o ponto vai ser justamente 3, 4, 5. Tá? É só igualar, né? Só substituir na outra ou igualar as duas equações. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Então, vamos voltar aqui.
Vamos encontrar mais uma equação do plano. Olha só. Determinar a equação geral do plano, que passa pelo ponto A, né, e é perpendicular a esses dois planos. A esses dois planos. Beleza? Então, é como se a gente tivesse assim, ó. Eu tenho aqui. Se esse plano que eu quero, ele é perpendicular a outros dois planos, então esses outros dois planos, eles têm que formar um ângulo de 90 graus com esse plano, e o outro plano também tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, com esse plano aqui que eu quero, né? Beleza? Então, ele é perpendicular a esses outros dois planos, então eles têm que se formar um ângulo de 90 graus, tem que ser ortogonais, certo? Aí a gente viu isso aqui, né, na aula passada, tá? Que até durou bastante, né, a nossa aula. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu encontro. Retas, ângulos, desculpa, ângulos paralelos, né? Perpendiculares, na verdade. Acho que eu ultrapassei, né? Ah, não, tá mais para frente mesmo. E é retas, lá em ângulos. Beleza. Então aqui, ó, qual é a condição para que as retas sejam perpendiculares? Aqui o ângulo, né? Aqui, ó, paralelas, né, para que sejam paralelas, aquele mesmo esqueminha. Fazer aqui a igualdade entre as razões dos vetores, no caso aqui, dos vetores normais aos planos, tá? Beleza? Então, vamos lá. E aqui a condição para que seja perpendiculares, eu tenho que fazer o produto escalar. Lembra lá? Isso aqui é o produto escalar, tá? Produto escalar entre os vetores normais, tá? Igual a zero. Só que a gente quer a equação, né? A equação. Só que isso aqui só vai mostrar que é perpendicular. Ele não vai dar a equação para a gente, né? Mas se vocês verem aqui um pouquinho mais para frente, ele traz aqui como resolver esse problema, né? Aqui. Deixa eu voltar aqui o problema. Então, olha só, a gente tem dois planos, né? Esses dois planos aqui, a gente tem que verificar, né, que realmente eles são perpendiculares a outro plano, né? Lembrando que o nosso plano a ser encontrado, ele tem formato geral AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, tá? Então, esse plano que passa pelo ponto A, então, é um plano, certo? Que passa por esse ponto A, e ao mesmo tempo ele é perpendicular a outros dois planos, tá? Então, se ele é perpendicular, ele forma 90 graus. Então, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Vou voltar para cá. Se eu não me engano, tem uma questão resolvida desse tipo aqui. Tá? Deixa eu só encontrar aqui. Por isso que eu coloquei na lista. São paralelos, dois planos. Aqui. Tá? Se não me engano, é essa daqui. Beleza. Então, o vetor, né, esse vetor n, vai ser justamente o produto vetorial entre esse vetor v, que é o vetor da reta interseção, né? Já que, no caso, a gente não quer a interseção, né? Calma aí. O problema pede a equação geral. Ele não quer a interseção. Ele quer a equação geral desse plano que passa por esse ponto. Então, a gente já sabe um ponto. Só
agora a gente tem que saber quem é o vetor normal dele, né? Lembra lá? Para a gente ter essa equação geral do plano, a gente tem que ter o vetor normal, que é dado por A, B e C. É justamente essas componentes A, B e C aqui. A gente tem o ponto A, certo? Qual é a condição para que seja perpendicular a esses dois planos aqui? Perpendicular. Condição de perpendicularismo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. É justamente fazer o produto escalar entre esses dois vetores, né? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Um pouco mais, né? Tá aqui, ó. Para que dois vetores sejam perpendiculares, eu tenho que fazer produto escalar entre eles ser igual a zero, certo? Então, ele é simultaneamente perpendicular aos outros dois. Quem é o vetor desse π1 aqui? 2, vetor normal, tá? Vetor normal desse plano π1, N1, que é 2 menos 1 menos 4, certo? 2 menos 1 menos 4. O vetor normal desse plano π2, eu vou chamar de N2, é 1, 1, 2. Beleza? Então tá aí. Encontrei os dois vetores, os dois vetores normais a esses dois planos. Eu não sei qual é o vetor normal desse plano, certo? Não sei. Mas eu sei que o produto escalar, no caso desse vetor N com N1, tem que dar igual a zero. Mesma coisa também, eu tenho que ter esse vetor, produto escalar desse vetor N com N2 tem que dar igual a zero, certo? Então, tá aqui, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter A vezes 2 mais, no caso aqui mais, não, menos, né? Não, posso colocar mais, né? Mais B vezes menos 1 mais C vezes menos 4 é igual a zero, certo? Então, aqui a gente vai ter daqui 2A menos B menos 4C igual a zero, certo? Daqui, a gente vai ter que vai ser um vetor N2, tá? Vetor normal 2. A vezes 1 mais B vezes 1 mais C vezes 2 igual a zero. Então, daqui, se eles são perpendiculares, a gente vai ter A mais B mais 2C igual a zero. Aí eu faço um sistema de duas equações aqui, né? Fazendo a soma entre eles, fazendo a soma aqui, né, a gente vê o seguinte, fazendo aqui pela soma, né? Esse menos B vai embora com B, a gente vai ter 3A, né? Ou, eliminando esse B, né, no caso, vai ter 3A menos 3A, né? Menos 2C igual a zero, certo? Fazendo uma soma aqui, se a gente for somar, né? Beleza? Ou colocando tudo em função de B, tá? Na verdade, pode fazer assim, né? Fica melhor. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Colocando tudo em função de B. Função de B não, isolando B, né? Faz o seguinte, ó. Isolando B, a gente vai ter o seguinte, passa o B para o outro lado da igualdade. Vai ficar positivo nessa primeira, certo? Então, a gente vai ter desse lado aqui o 2A mais 4C
C igual a B. Certo? Então, nessa daqui, se a gente for isolar, o B fica aqui desse lado e a gente coloca os outros para o outro lado, né? Então, vai ficar assim. Menos A mais 2C igual a B. Pronto. Então, se o B vale essas duas, então a gente pode igualar, certo? Eu posso fazer 2A mais 4C igual a menos A mais 2C, já que o B é o mesmo, né? Então, a gente vai ter aqui uma equação desse tipo, em que a gente vai ter 2A mais A menos mais 4, né? C menos 2C igual a zero. Então, isso aqui vai dar para a gente 3A mais 2C, né? Mais 2C igual a zero. Beleza. Aí a gente pode também, é claro, ir fazendo, né? Ir resolvendo essa equação de outra forma. Mas aqui, o interessante é que a gente chegue em algo desse tipo, né? Para que a gente consiga encontrar os valores. Então, aqui, eu não sei quem é A ou B ou C, né? Mas eu sei que eu posso escrever 3A igual a menos 2C. Passo esse 3 dividindo, o A vai ser menos 2C dividido por 3. Então, eu sei que o A é esse valor, né? O B, eu posso pegar uma dessas duas aqui, né? Então, o B vai ser igual a 2A ou menos A, né? Menos A mais 2C. Então, quem é o A? O A é menos 2C sobre 3. Só que menos vezes esse menos do A aqui vai ficar mais. Então, 2C sobre 3 mais 2C. Então, o B aqui vai ficar 4 ou 2 mais 6 vai ficar 8C sobre 3. Tá? Então, a gente tem, na verdade, que o nosso vetor N pode ser escrito como sendo menos 2C sobre 3. O B, 8C sobre 3. Né? E o C é C, né? Certo? Ou seja, para qualquer C que a gente pegar, a gente vai ter esses valores. Então, se eu pegar o C igual a 3, né? C igual a 3, a gente vai ter o vetor da seguinte forma. O vetor normal vai ser menos 2, já que aqui é 3 dividido para 3 é 1, menos 2. Aqui, 3 dividido para 3 é 8 e aqui é 3. Então, a gente pode ter um vetor normal desse tipo. Tá? Menos 2, 8 e 3. Encontramos um vetor normal. Temos o ponto. O que a gente faz? A equação agora, né? Então, a equação a gente já sabe que é dada dessa forma, né? Vou diminuir aqui. É dada fazendo A vezes x menos x1 mais B, ou mais B só, vezes y menos y1 mais C vezes Z menos Z1 igual a zero. Aí a gente pega quem é o vetor normal, que é menos 2, 8 e 3. E o nosso ponto, né, já que passa por esse ponto, 4, 1, 0. Certo? O ponto é 4, 1, 0. Beleza. Agora a gente só resolve. Certo? Só substitui. Então aqui vai dar menos 2x menos 4 mais 8 y menos 1 mais 3
z menos 0 igual a 0. Então, isso aqui, fazendo a distributiva, vai ficar menos 2x mais 8, mais 8y menos 8, mais 3z igual a 0. Aqui, esse 8 mais 8 com menos 8 é 0. Então, vai ficar menos 2x mais 8y mais 3z igual a 0. Então, esse plano aqui é o nosso plano π, certo? Plano π. Vou colocar aqui do lado. Vou conseguir, né? 2x menos 2x mais 8y mais 3z igual a 0. Então, vamos lá, vamos colocar aqui no GeoGebra, ver como é que fica. Menos 2x mais 8y mais 3z igual a 0. Aí aqui, é claro que eu vou ter que colocar a janela 3D, né? Então tá aqui, esse é o nosso plano. Certo? Tá certo. Agora a gente faz os outros, né? Os outros planos são 2 menos y menos 4z menos 6. 2x menos y menos 4z menos 6 igual a 0. E o outro é x mais y mais 2z menos 3 igual a 0. X mais 2y mais z menos 2 igual a 0, né? É isso? Menos 3, né? E aqui o 2 é no x, no z. Mais 2z menos 3 igual a 0. Pronto. 3 igual a 0. E aqui o ponto 4, 1, 0, né? O A é igual a 4, 4, 1, 0. Certo? Então, vou mudar aqui as cores desse plano. Certo? Deixa eu melhorar aqui. Então, se vocês observarem, ó, o ponto está justamente em cima desse ponto aqui, né? Mas não fica legal mostrar assim, né? Porque é muito confuso. Mas está aí. Senão a gente vai demorar um pouquinho mais para mostrar direitinho. Realmente não dá para mostrar do jeito que eu queria. Tá? Mas, ou seja, esse plano que a gente encontrou, ele é simultaneamente perpendicular a este e a este. Né? Ele é perpendicular a este e a este. Então a gente consegue encontrar aqui o seu vetor normal, né? Através dessas operações, tá? Vetor normal dele. Acho que é isso, pessoal. A gente colocou tudo em função de C, né? Então, outro vetor aqui que a gente poderia encontrar, né? Se a gente colocar C em evidência, né? Ou seja, tira esse C, né? A gente teria o vetor normal sendo menos 2 terços, 8 terços e 1, tá? Beleza? Também seria outro vetor normal. Tranquilo? Acho que é isso. E deu para a gente ver bastante coisa. A nossa prova, pessoal, como eu falei, vai ser o dia todo, tá? Amanhã, o dia todo. Então, se atentem aí, que eu coloco sempre lá às 8 horas, 7h30, 8 horas, eu estou já colocando, postando para vocês. O mais tardar, 9 horas, eu estou postando, tá? Dúvidas, perguntas? Não, senhor. Não? Não. Então,
Boa sorte aí na prova. Amanhã eu lanço a prova, beleza? Como vocês sabem, vocês podem consultar, né? Não tem problema, tá? Por isso que eu faço um pouquinho mais complicado, né? Porque não é uma prova que dá para fazer em mais de 2 horas. Claro que para mim eu faço menos, né? Mas sou professor. Então, boa sorte aí para vocês, tá? Qualquer dúvida sobre as questões, podem entrar em contato no WhatsApp ou professor, não estou conseguindo, eu estou no interior, está sem internet, aí eu estendo o prazo, não tanto, tá? Mas eu estendo. Claro que tem que justificar, como sempre. Beleza? Então é isso. Beleza. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá ok, professor. Valeu. Bom final de semana aí para vocês. O senhor também.